Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração, para podermos unir as nossas vibrações, os nossos todos aqueles que necessitam neste momento de uma oração, de um afago espiritual, de uma gotinha de esperança, de um pontinho de luz, de amorosidade em seu coração. Sejam todos. E estamos hoje agradecendo a presença dos nossos mentores, a presença de Jesus, que sempre está conosco. Ele que disse: onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Confiemos na presença do Mestre, que possamos sentir essa presença e colocar nossa cabeça em seu ombro e sentirmos este afago, este cuidado, este carinho, este fortalecimento que o Mestre sempre nos envolve. Então, por isso a alegria da noite de hoje. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver quem já se encontra ao vivo conosco. Didi, boa noite. Dona Vera, querida. Dona Ivani, querida. Marisa. Tita. Flora, secretária. Hoje tem trabalho, viu? Maurício Duval, boa noite. Dona Margarida, Marlene, Osanira, boa noite. Dona Josefina, Bá, Liliana, boa noite. Fátima, boa noite. Jacira, seu Antônio, Andréia, Tarcísio, Mel, boa noite para todos. Tá enorme Remo também, a família unida, coisa boa. Estela, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite. Juliana, Melina, boa noite. Adriana, boa noite. Boa noite a todos aqueles que não deixaram sua mensagem, mas que já estão conectados conosco também, né? Oi, Rosana, boa noite. Olha, aqui nós temos este livro, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles, o livro se chama Garimpo de Amor. O título do capítulo 19 é Amor Próprio. Eu vou ler para vocês este capítulo 19 e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do amor próprio, certo? Amor próprio. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. Literalmente, pode-se definir o amor próprio como sendo aquele que o indivíduo se devota a si mesmo, a forma ideal de buscar a renovação interior, de progredir moral e emocionalmente, de construir o edifício das realizações que aformoseiam o caráter e o planificam em profundidade. O amor próprio é conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente. O auto-amor é a maneira mais promissora de ampliar-se a capacidade de afeto. Vem sendo confundido com o processo de desestruturação do sentimento em favor da autoiluminação, convertendo-se em manifestação de egoísmo. Em razão desses tormentos, que remanescem no ser humano, graças às suas heranças passadas, suas ansiedades não realizadas, suas inibições e sentimentos não expressos, invariavelmente se analisam as ocorrências de maneira equivocada, dando campo emocional para reações graves e confusas, mediante as quais se agride ou se recua, encastelando-se na animosidade ou explodindo em lutas mal programadas. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é um convite sem retoques à dignidade pessoal, ao reto cumprimento dos seus deveres em relação aos anelos íntimos que se estendem aos sentimentos do próximo. O amor próprio saudável
nos relacionamentos humanos, em particular nas afetivas, no matrimônio ou não, dado para o processo de iluminação. Não predominando esse valor superior, ei-lo manifestando-se como competitividade. Essa infeliz conduta responde pelos desastres nos relacionamentos. Por faltar a compreensão em torno do diálogo, que não pretende vencer o opositor, e sim esclarecê-lo. À medida que o ser humano conscientiza-se dos objetivos existenciais, dos desafios que o aguardam, de como deverá enfrentar insucessos e problemas, maior se lhe apresenta o amor próprio, que o induz a não cometer os mesmos desvarios de antes. Do culto ao personalismo perturbador, ao narcisismo desenfreado, nem tampouco à subestima, à desconsideração pelos seus potenciais de realização. Enfim, a tudo quanto lhe é próprio como resultado das conquistas conseguidas. O amor próprio abre um elenco abençoado de possibilidades de serviço para o progresso interior, equilibrando a emoção em referência às aspirações, a mente em relação ao comportamento, a vida diante da imortalidade. Induzido ao autoaprimoramento, o espírito torna-se tolerante para com as defecções do seu próximo. E, embora não concorde com essas atitudes infelizes, não se transforma em julgador de ninguém, porque conhece as dificuldades que defronta nesse embate de autocrescimento que não cessa. A sua visão de mundo é mais abrangente, mais rica de compaixão, mais enternecedora. Os seus sentimentos fortalecem-se, não estabelecendo para o amor, porém, não se submetendo às imposições infantis e doentias das pessoas amadas. Esse enriquecimento opera o milagre da paz interior. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quando se necessita realizar a fim de alcançar a harmonia. Preserva o teu amor próprio da habilidade mefítica do ego, não te estremunhando com as pessoas que de uma ou outra forma não te atribuam a consideração que julgas merecer receber. O teu valor moral não pode ser medido ou compreendido por outro que não esteja em nível de idêntica percepção. Assim, concede-lhes o direito de te oferecerem respeito, que é a forma de que dispõem para expressar-te o que sentem em relação a ti. Com amor próprio, acima de suspeitas infundadas, conquista as paisagens íntimas e sai no rumo do infinito. Bacana essa lição, né? Eu hoje, quando fui pesquisar um tema para a gente estudar, eu falei, é esse que os meus ouvidinhos estão precisando de escutar, a minha cabecinha precisa refletir também sobre a questão do amor próprio. E um resumo aqui, Joana de Anjos fala que quando nós temos amor próprio, nós conseguimos uma plenitude, nós conseguimos paz interior, nós conseguimos melhor amar o outro, porque nós deixamos da competitividade, nós deixamos o narcisismo, o egoísmo de lado, porque amor próprio não tem nada a ver com egoísmo, pelo contrário. E quando nós nos amamos, nós procuramos pares, e nas relações nós conseguimos nos impor como indivíduos diferentes que somos, e nós não ficamos como se fôssemos capachos dos desejos e dos caprichos do outro, que muitas vezes nos tem como objeto quando nós não temos o alto amor dentro de nós. E pede que, com alto amor, nós vamos compreender que inúmeras vezes nós não julgaremos as reações dos outros, porque nós estaremos compreendendo que os outros estão numa outra fase evolutiva e que muitas vezes não conseguem retribuir o bem que fazemos, devolver em forma de afeto e de amor o afeto e o amor que nós
lhe dedicamos. Então, essa questão do amor próprio é uma questão de cura. A nossa alma só pode ser curada. O nosso corpo só pode ser verdadeiramente curado se nós tivermos amor próprio, se nós estivermos plenos deste alto amor. Mas aí, dentro mesmo do meio espírita, dos meios religiosos, as pessoas esquecem a fala de Jesus e dão uma tonalidade diferente à fala que ele disse. Porque quando Jesus encarnou há mais de 2000 anos e veio nos ensinar o amor na sua plenitude, o amor como solução, ele, questionado para, resuma, mestre, todos os seus ensinamentos em um único mandamento. E coitadinho, quem o questionou era um escriba, né? Um fariseu que não sabia que estava falando com o governador do planeta. E Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus mandou amar ao Pai, amar ao próximo e se amar. Mas o que nós fizemos no decorrer do tempo? Transformamos o alto amor em pecado. Transformamos o alto amor em egoísmo, sendo que é o oposto, são antônimos, porque onde tem amor não tem egoísmo. E nós falamos assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. Desse jeito mesmo que eu falei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a pessoa nem entende, porque grava amar a Deus e ao próximo, e o a si mesmo fica para trás. E não foi nesse tom que Jesus falou, né? Jesus falou para amar ao próximo como a si mesmo. Então, aí a gente percebe que o processo do aprendizado de amar o outro depende do aprendizado de se amar. Por quê? Porque quando eu estou pleno, quando eu estou em paz, quando eu me amo, eu consigo ser mais paciente, eu consigo ter equilíbrio das emoções, eu não preciso chamar a atenção dos outros com infantilidades, eu não preciso de ser um menino, uma menina birrenta, não é mesmo? Então Jesus deixou muito claro que o amor próprio, o alto amor, é um mandamento que ele nos ensinou, é uma lei divina. Aprender a amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, alto amor é diferente de egoísmo. Egoísta é aquele que quer tudo para si. O alto amor não quer tudo para si. O alto amor busca sua plenitude. E pelo contrário, quando você se ama, você deixa, inclusive, as pessoas irem, voarem e voltar para o ninho que você fez com amor, né? Você deixa os pensamentos, você deixa uma liberdade de aprendizado da vida muito maior. Bom, então, levando em conta o que Joana fala sobre o amor próprio, sobre o alto amor, né? Olha a primeira frase, né, deste texto. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar, né? Então, nós temos como olhar para nós. E mais na frente, Joana fala que o amor próprio, nós conseguimos conquistá-lo não através, né, de buscas, mas através do silêncio e do diálogo conosco mesmo. Então, o alto amor é cura. Quando eu começo a me amar, eu começo a me curar plenamente, porque eu posso ter vários processos de curas, mas as doenças voltam. As doenças da mente, as doenças do corpo, né? As doenças da alma voltam. Então, eu preciso de estar constantemente buscando estabelecer o alto amor como um processo vitalício
desta e de muitas encarnações, porque é para isso que eu encarnei, para aprender a amar. Então, o egoísmo, né, é diferente do alto amor. O alto amor, ele é respeitoso, sim. Eu me respeito e respeito o outro. Ele é bondoso. Eu tenho sentimentos de bondade, pensamentos de bondade para comigo quando eu me amo. Solidário comigo e com o outro, generoso. O alto amor, ele tem compaixão. Então, ele é um conjunto, né, de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas atitudes para comigo, amorosas e para com o outro. O egoísmo é diferente. O egoísmo, ele traz junto arrogância, ele traz vaidade e ele traz, diante disso tudo, um ensinamento para nós, porque muitas vezes o egoísmo ele vem e se manifesta e a gente muitas vezes sente raiva. E a gente pensa que o egoísta se acha. A gente pensa que o arrogante se acha. E não é nada disso. A arrogância, o egocentrismo, a vaidade são máscaras. São máscaras do que a pessoa usa para esconder os medos, as inseguranças, as carências afetivas. Então, primeiro, nós precisamos de mudar o nosso olhar. Quando a gente está diante de alguém tremendamente arrogante, tremendamente egoísta e vaidoso, nós já precisamos de compreender que este é um processo de doença e a alma está doente, porque a alma está carente de amor, né? Então, quando nós estamos diante de alguém assim, nós precisamos de olhar aquela pessoa desenvolvendo o nosso alto amor com compaixão, com tolerância, com compreensão, que o outro ainda se encontra num processo de muita dor, porque a falta de amor, a falta do alto amor, a falta da capacidade de amar verdadeiramente o outro é uma dor muito grande. A pessoa se sentir rejeitada e não se sentir amado é uma dor da alma que é muito grande, entende? Bom, então, eu quero que nós possamos pensar o seguinte: se esse auto-amor é tão importante, será que eu me amo? Será que eu me amo o suficiente? Ou será que onde eu estou vendo auto-amor, de repente tem arrogância, né? Tem vaidade. Então, eu preciso de estar disposta a aprender a me amar verdadeiramente. Que falem em voz alta, como eu estou falando aqui. Eu estou disposta a aprender a me amar. Eu estou disposta a aprender a me amar. Esse é um aprendizado que Jesus nos trouxe. Então, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, nestes minutos que nós temos, essa sementinha de amor para o nosso coração, deixar o nosso coração quentinho de afeto. Vamos lá. Bom, quando eu estou disposta a me amar, quem ama a si mesmo entra numa sintonia com o universo. O que é o universo? O universo é Deus, gente. O universo flui do universal. Então, quando eu entro numa energia de amor, o desejo de amar, de aprender a amar, eu entro com a parte boa da sintonia do universo. Então, muitas vezes, só esse desejo já me faz buscar uma parte muito bacana do universo, que é a parte onde o amor está ali, ó. O amor, a energia do amor está nos cercando e cercando tudo que nos cerca. E isso é maravilhoso. A gente se sentir amado, né? E eu não esperar que o outro me ame, mas eu me amo, né? Aprender a me amar. Olha que coisa bacana. Então, quando eu entro nessa energia, tudo flui para melhor. É interessante. Hoje eu conversava com uma menina, né? Adolescente, e eu sei que há muito tempo ela não tinha um paquerinha. Aí ela falou: ai, Bia, depois de tanto tempo eu tenho um paquerinha. Eu falei: ah, que legal. Aí, claro, né, que quando surge o paquerinha, aí surgem outros 4.
Por quê? Ela fala, por que sempre que a gente se interessa por uma pessoa, aparecem tantos outros? Por quê? É isso que eu estou falando aqui. É o universo, né? Então, se eu quero me ver cercada de amor, vai aparecer uma ajudante amorosa, eu vou ter um cliente mais que tem amorosidade no coração. Eu vou fuçando lá meu Instagram, achar um projeto de amor ao próximo, de repente a Fraternidade Sem Fronteiras, para ajudar. Mesmo na pandemia, sem sair de casa, ajudo. De repente eu vou prestar atenção que a primeira frase desse chat é da nossa campanha dos cobertores. E eu posso amar aqueles que não têm nada para cobrir, doando para fazer a campanha do cobertor. Então, quando eu estou disposta a amar, o universo vem com as informações de diferentes formas de amor, né? Então, vamos ver aqui como que a gente faz para poder se amar. Hoje eu vou dar algumas dicas, não são todas, mas eu trouxe algumas, tá bom? Bom, então, qual é a principal função do amor? Quando você ama uma pessoa muito, 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 vamos dizer assim, a sua mãe, seu pai, um filho, né? Quando você tem esse amor por essa pessoa, né? O que você faz? A pessoa tem necessidades, então você acolhe as necessidades do outro. Nossa, minha amiga hoje está com necessidade de falar, deixa eu escutar. Nossa, meu filho hoje está com necessidade de ser paparicado porque está com febre, está com mal-estar, tal. Então, deixa eu cuidar dessa gripe dele, né? Nossa, minha mãe hoje está com uma necessidade de companhia. Eu vou para lá, vou fazer comidinha para ela e vou ficar com ela assistindo um filme. Então, a gente acolhe a necessidade de quem a gente ama. E, ao mesmo tempo, a gente estimula as capacidades. Porque quando a gente ama, a gente aceita as imperfeições, não é? A minha mãe é isso, mas ela tem isso de maravilhoso. Ah, o meu filho às vezes pisa na bola assim, mas ele é maravilhoso aqui, né? Então eu consigo enxergar, acolher as necessidades do outro e eu potencializo as qualidades, não é mesmo? Então eu estimulo as capacidades. Nossa, você escreve tão bem, escreve mais. Nossa, que colorido lindo, faz um quadro para mim, né? Então é assim que a gente faz com quem a gente ama, não é mesmo? Fica mais fácil porque assim, como é que eu faço comigo? Será que eu acolho as minhas necessidades? Será que eu estimulo as minhas capacidades? Ou será que eu tenho vergonha, ou não me julgo merecedor, ou não enxergo capacidades? Né? Então está na hora da gente se tratar com aquele amor que a gente trata quem a gente ama muito. Seja um filho, seja um companheiro, um amor, seja um pai, uma mãe, um primo, né, Ricardo? Como é que nós precisamos nos tratar? Como a gente trata quem a gente muito ama. E é isso que nós não somos acostumados. Porque lembram da frase? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com os mesmos. Então, como a si mesmo ficou esquecido, né? Então, nós precisamos de aprender a cuidar de nós, certo? Isso é simples? Não, não é simples. É difícil porque já vem de práticas desta vida e de muitas vidas, correto? Mais uma dica importante. Sabia que um dos passos difíceis, mas que mais ajuda o auto-amor, será o perdão? O perdão não é fácil. Não é fácil a gente perdoar quem nos ofendeu. Mas quando eu trabalho para perdoar o outro, eu estou abrindo o caminho do meu auto-amor também, porque é aquela onda de amor que acontece, entende? Então, eu preciso aprender a me perdoar e a perdoar os outros. Isso é a chave do céu, né? Eu me perdoando, o que é eu me perdoar? Aceitar as minhas necessidades, aceitar quem eu ainda sou. E não é fazer de conta que eu não errei, não.
É me perdoar assim. Sim, Bia, você errou. Foi um engano. Vamos reparar? Vamos fazer diferente agora? Né? Então, é a gente sair daquela culpa que fica colocando a gente dentro de um buraco e a gente partir para a ação, partir para a reparação, partir para um novo caminho. Entende? E aí, nós temos algumas dicas aqui para falar sobre o alto amor. Então, quem tiver o seu papelzinho, que eu já falei que quarta é o dia de trazer papelzinho e caderninho, ou digitar ou tirar foto, a minha secretária querida Flora já está a postos, né? Então, agora mesmo nós temos a dica. Primeiro passo para o alto amor. Gente, eu sou mestre nisso. Nós precisamos parar de praticarmos. Então, Flora, passos para o alto amor, o amor próprio. O primeiro passo, não se critique, certo? E isso é uma prática que a gente faz, e sem perceber a gente faz, né? Vou dar um exemplo para vocês, porque vem tão naturalmente que a gente não percebe que está se criticando, né? Nossa, mas eu sou muito impulsiva, gente. Eu estava andando no shopping, parará, parará. Quando eu fico afirmando eu sou muito impulsiva, né? Eu estou me criticando, né? Aí eu estou criticando a minha reação, a minha ação naquele momento, né? Então, é diferente quando eu não acolho a minha impulsividade. Então, eu posso falar assim, ai, mas que saco, eu detesto ser impulsiva como eu sou, eu vivo metendo o pé pelas mãos, que impulsividade é essa? Caramba, eu não queria ser impulsiva assim. Pronto, já critiquei, já detonei, já não me aceitei. Entende? E vem tão naturalmente que a gente não percebe. Nossa, eu preciso aprender a ficar de boca calada. E o que é isso? Crítica. É diferente de eu ter alguma ação impulsiva e eu falar assim, nossa, fui impulsiva. Bom, tudo bem. O que eu preciso de saber? Eu reconheço que eu sou impulsiva e eu preciso aprender a lidar melhor com a minha impulsividade para eu não magoar os outros. Pronto. Você não entrou com esse tempero de uma crítica que te derruba. Entenderam a diferença? Então, por exemplo, nossa, quantos erros eu cometi no meu primeiro ano de consultório. Vocês nem. Nossa, mas eu errei demais, Deus me livre. Eu mais errava do que acertava. Pronto. Veio uma crítica, né? E ainda lembrando do passado e todos esses anos, 30 anos depois, estou me criticando. Uma não aceitação, né? É diferente. No início, a gente erra mesmo, mas eu aprendi muito com os meus erros. Hoje eu não cometo mais os erros que eu cometi. Eu conto a história de uma forma diferente, acolhendo e compreendendo quem eu era e como eu estava, né? E tem pessoas que ainda falam assim, nossa, mas eu sou idiota. Ainda fui acreditar na fulana de novo. Veio com aquela voz boazinha, eu fui idiota, acreditei. Prestei dinheiro. Não me pagou. Então, entendem a autocrítica? O que eu preciso de fazer? De novo, a fulana não me pagou. Eu preciso de aprender a dizer não para ela, porque esse dinheiro me faz falta. Mas a vida é aprendizado. Eu vou aprender e da próxima vez eu vou agir diferente. Entende? Faz toda a diferença, né? Mas a gente fala sem perceber e a gente não imagina que é autocrítica. A gente substitui a autocrítica com uma palavra lindinha, autoconsciência. Não é. Autoconsciência você não precisa se derrubar com uma martelada. Não precisa. A florzinha precisa de água? Precisa. A autocrítica é a aguinha quente. Se eu colocar a aguinha quente na florzinha, ela vai murchar. Certo? Então, é difícil porque eu não estou negando a realidade, não estou pedindo para vocês fazerem isso, mas eu estou pedindo para falar de forma amorosa. É diferente, correto? Bom, então, durante a nossa vida, e eu fui pensar só essa semana, o quanto de vezes que eu me peguei me criticando sem perceber que eu estava me criticando, entendeu? Então é no automático, por isso que a gente tem que passar, como Joana de Anjos falou, a olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós e enxergar isso.
Então, sempre que eu fizer uma autocrítica, né, uma crítica em voz alta, não, eu preciso de parar nesse momento. E lembra que eu falei para vocês que é aceitar a necessidade de desenvolver uma potencialidade, né? Então, eu preciso de falar algo positivo depois disso. Eu realmente sou muito ingênua de emprestar dinheiro para fulana. Mas, por outro lado, né, eu sou muito amorosa com os meus amigos, então, essa amorosidade, né, ela me ajuda muito também. Ela me ajuda muito a estar com eles e ajudar muitas pessoas. Algo assim, né? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo esse raciocínio, né? Na maioria das vezes, as críticas, elas não vão resolver o problema e vão acabar com as possibilidades reais da gente solucionar de verdade o problema. Por quê? Porque eu me coloco para baixo, vem aquela timidez, eu me encolho e muitas vezes fico agressiva com alguém que está chegando e não sabe do assunto e eu vou lá e pá, agrido sem nem perceber. Então é um estrago todo esse ciclo da autocrítica, né? E nós precisamos de não deixar isso tornar um ciclo vicioso, né? Então, a autoaceitação, ela torna as nossas mudanças mais fáceis. Para haver autoamor, eu preciso de ter autoaceitação, que é o aceitar que eu sou imperfeita, que eu estou habitando a Terra aqui para reparar muitos erros, para aprender outros e para fazer coisas bacanas nesse processo. Não tem que ser sofrido, né? Então, o nosso poder, né, Flora, por favor, o nosso poder está nos pensamentos que temos e nas palavras que usamos. Esse é um poder que nos pertence, que eu não preciso do outro para me fortalecer, eu não preciso do outro para fazer a mudança. Sou eu com meu silêncio interno, com meu diálogo interno. Os nossos pensamentos e os pensamentos que nós temos e as palavras que nós usamos são o nosso poder. E já que é o nosso poder, é aí que nós precisamos de mudar, correto? Então, nós escolhemos os nossos pensamentos, correto? Então, isso é importante a gente ter, né? Eu sou impulsiva, mas eu vou aprender. Eu vou aprender, estou no processo de aprendizado. Sem querer, eu magoei a fulana. Eu vou aprender a lidar com isso. Esse é um dos meus objetivos, né? Então, uma frase para a gente falar várias vezes. Eu vou falar a frase e vocês vão falar aí na sua casa em voz alta para a gente começar a jogar para o universo coisas boas, correto? São duas frases. Eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. Falem aí. Eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. E eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros. Vou reler as duas frases e vocês podem falar. Eu estou jogando para o universo essa energia. Eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros. Correto? Bom, outra coisa. O segundo ponto. Quando a gente não se ama, a gente fica muito inseguro. E aí o que acontece? Eu vivo me passando susto, porque eu passo a ter medo de viver. Então, por exemplo, você faz um comentário aqui, eu brinquei com alguém, aí a pessoa não responde, eu penso, ai meu Deus, será que fulano ficou com raiva de mim? Será que ele não vai me ligar mais? Ai, perdi a amizade de fulano, meu Deus do céu, né? É um exemplo. Aí, se você está na paquera com alguém, é um adolescente tal, você faz um comentário, hoje tem um jogo, mas eu quero que os dois times percam, porque eu não gosto de nenhum dos dois.
Aí a pessoa não te responde, e se a pessoa ficou com raiva do meu comentário, se não me ligar mais, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz? Ah, eu liguei para minha sogra, tem 5 dias que minha sogra não me responde, será que eu magoei ela de alguma forma? Então a gente vive se passando susto, acreditando que nós estamos fazendo mal, né? E nós trazemos para nós essa responsabilidade. Foi algo que eu fiz, algo que eu falei, o que eu não fiz de certo, onde está o erro? E aí está a cobrança. E aí o alto amor fica encolhidinho no canto, morrendo de medo de viver e de ser estraçalhado pela raiva, pela rejeição de todo mundo que nos cerca. Então, não é negar a realidade. Então, outro susto. Eu passo a mão aqui, vejo um caroço e falo, meu Deus, será que eu estou com câncer no braço? Aí eu me passo um susto, com medo da doença, né? Não é você falar, isso não é nada não, deixa pra lá. Não, você está em dúvida, você vai no médico e tal, mas você vai acreditar que todos os recursos de saúde, se for um câncer, vão estar ao seu dispor, porque você vai entregar a sua cura para você, para o médico, para o universo, e vai ficar curado, né? E se não for, você vai conversar com você também. Não é fugir da realidade, é não ficar te passando susto, achando que você vai ser abandonado ou que você vai deixar de existir. Nós não vamos deixar de existir assim tão fácil, né? Então, esses pensamentos assustadores que nos dão aquele pânico, eles são nossas criações. E eles existem quando eu estou me assustando várias vezes no dia, todos os dias, é porque é um medidor de alto amor. O meu alto amor está meio baixinho. Porque quando ele está mais alto, eu tenho autoconfiança, eu tenho confiança no outro, eu tenho confiança na vida, no universo, né? Bom, então, eu preciso, quando vem esse susto, eu falo, bom, eu vou aguardar, mas enquanto eu aguardo, eu vou pensar em uma coisa que me deixa calmo e tranquilo. Então, eu lembro de uma paisagem, eu lembro de uma pessoa que me dá tranquilidade, por exemplo, eu lembro de uma história que o Chico comentou, eu lembro de uma música do Roberto Carlos, eu lembro de uma praia que eu já fui, eu lembro da rede da minha varanda, certo? Então, onde eu estiver, eu lembro e respiro fundo até passar aquele susto, porque eu cuido do susto, né? Se eu me passar um susto desse, eu tenho que cuidar do meu susto, correto? Então, nós precisamos de saber que nós vamos nos amar o suficiente para deixar de nos assustar. Então, a frase, Flora, eu prometo me esforçar para me amar o suficiente para deixar de me assustar. Eu prometo me esforçar para me amar o suficiente para deixar de me assustar. Falem quando eu falar aqui. Joguem essa energia para o universo. Tira print do computador, da tela do celular, no chat, entendeu? Guardem isso, coloquem no post-it, né? E o post-it, coloquem, seja um post-it pequenininho ali, ó, grudado no seu, no seu computador de trabalho, que vai ajudar, certo? E aí, nós precisamos, depois, de ser amável, gentil e paciente com a gente. É um aprendizado, né? Então, os pensamentos negativos são ervas daninhas. Os pensamentos de autoacusação são ervas daninhas, eu preciso de arrancá-los, né? Então, eu preciso de estar trabalhando com eles. E isso eu trabalho pensando com bondade ao meu respeito. Lembram como eu trato o filho que eu amo, a mãe, o amigo, o parceiro, o amor da minha vida? Né? É assim que eu vou me tratar, com bondade, né? Mas uma das formas de alto amor que eu quero trazer aqui para vocês é um exercício fácil. Então, nós precisamos de relaxar. O relaxamento é uma forma de alto amor, né?
Então, quando nós percebemos que estamos tensos, que estamos chateados, que estamos para baixo, vamos dar um colinho para a gente mesmo. E um colinho fácil, quando eu não estou dando conta nem de pensar em algo positivo, seria um relaxamentozinho. Eu não vou fazer com vocês aqui nenhum relaxamento de meia hora, não é isso? Mas eu quero que vocês façam um teste com vocês aqui agora, tá certo? É um teste de 1 minuto. Eu quero que vocês peguem a mão direita de vocês e coloquem em cima do coração, do lado esquerdo, correto? E a mão esquerda de vocês coloquem em cima do umbigo. Mão direita, coração, mão esquerda, umbigo. Fechem os olhos e façam 3 respirações fundas. Inspira e expira. Com a mão no coração e a mão na barriga. 3 vezes. Observem qual a mão que está mexendo mais. Se você percebe que o seu peito está fazendo isso, a sua mão está mexendo, você está com uma respiração que não é profunda, não é uma respiração diafragmática, e a respiração da ansiedade, ela fica aqui, ó. Ela não vai até lá no cantinho do diafragma, não. Ela fica só aqui. Então, a mão em cima do meu coração fica assim, ó, andando. Quando eu tenho a respiração diafragmática, eu respiro profundamente. E a minha barriga, igual aquela respiração de bebê, ela aumenta, ela baixa. Fico com um barrigão, volta para a barriga. Vou para o barrigão e volto para a barriga. Essa é a respiração que relaxa, correto? Então, façam agora de olhos fechados, mais 3 vezes, essa respiração, com a mão na barriga, né? Buscando, inspiro, de olhos fechados, a minha barriga cresce, coloco o ar lá no fundo e expiro. 3 vezes. É um mimo que você pode fazer. Essa respiração leva oxigênio para o seu cérebro, te ajuda a pensar, te acalma, relaxa, tira você de quadros de ansiedade, de preocupação. E quando você faz isso, vem até insights. Você pode, nesse momento, se conectar com seu anjo da guarda e aí fica tudo mais tranquilo, correto? Mas o relaxamento, ele trabalha as tensões, a ansiedade, ele desacelera você e leva você a prestar atenção na respiração e a olhar para você. Quando você olha para você em um momento de dificuldade, é uma atitude de alto amor, correto? Então, eu vou ensinar para vocês o que eu faço sempre, porque na minha vida corrida, de um atendimento atrás do outro, inúmeras vezes em 5 minutinhos, entre um paciente e o outro, eu bebo água e faço esse relaxamento que eu aprendi, correto? Então, fechem os olhos. E vocês vão inspirar profundamente. Só que quando vocês estiverem inspirando, vocês vão tensionar todo o corpo de vocês, toda a musculatura, os pés, as mãos, os braços, aqui vai fazer careta. Tensiona a testa, a bochecha, o pescoço, tensiona tudo. Eu inspiro tensionando. Segura, conta de 1, 2, 3 e solta, relaxa todo o corpo de uma vez. Só isso. Façam de novo. Inspira, tensionando. Enche o máximo esse balão de ar. E aí, hora que estiver bem tenso, o ar estiver bem lá no fundo, você solta e relaxa todo o seu corpo. Então, agora nós vamos fazer esse exercício. Você vai inspirar e você vai entrar em contato com todo o seu medo, a sua tensão,
e você vai jogar para fora quando você expirar. Eu estou jogando fora o meu medo, a minha tensão. Pronto. Aí, você vai inspirar e você vai jogar para fora toda a sua raiva. E pensa, estou jogando fora a minha raiva. Então, a primeira vez eu tensiono, jogo o medo fora. A segunda, eu jogo a raiva. A terceira, quando eu estiver relaxando, eu falo, eu te amo, Biazinha. Eu te amo, Cisa. Eu te amo, Flora. Né? Eu te amo, Irene. Então, na hora que você soltar, você fala, eu te amo. Está tudo bem. Eu te amo, está tudo bem. Então, é essa respiração que eu queria mostrar para vocês. Digam aí quem fez no chat, se sentiu o corpo leve, se sentiu um bem-estar. Você pode relaxar, entendeu? Em 2 minutos, dessa forma que eu falei para vocês. Inspira, expira 3 vezes. Se não der tempo, você inspira tensionando, solta relaxando, joga o medo fora. Inspiro tensionando, solto relaxando, jogo a raiva que está dentro de mim fora. Se eu estiver triste, inspiro tensionando, jogo a tristeza fora. E por último, eu inspiro tensionando e falo, eu te amo. E falo o seu nome em voz alta. Eu te amo, Bia. Está tudo bem. Isso demora 2 minutinhos. Vocês vão ver o milagre que vai fazer na vida de vocês. Quantas vezes eu estou chateada, desenergizada, cansada e preciso de encontrar forças. E essa força eu encontro dentro de mim, neste processo de auto-amor, de amor próprio, né? Então, é muito importante você colocar depois momentos do seu dia para meditar, para visualizar, plasmar coisas maravilhosas com você. Então, neste momento da mentalização, faz assim, tem uma luz azul me envolvendo, tem um sol dourado me envolvendo, eu estou bem, estou relaxada, né? Visualiza isso. Você pode fazer isso na hora de dormir, se o dia foi difícil, se o corpo está doendo, está tenso, é muito computador, meu pescoço está doendo, faça esse relaxamento e você vai ver que você vai ficar muito bem. Então, isso não é tudo o que é o alto amor. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Neste momento de pandemia, neste momento de trabalho em casa, nesse momento que a gente não tem tempo, às vezes a gente não pode fazer um pilates, fazer uma acupuntura, uma massagem relaxante, faça você esse relaxamento de inspirar, tensionar, relaxar, jogar tudo fora. E sempre finaliza com frases de alto amor para você. Esse é o meu recadinho para você hoje. Vamos aprender a nos amar? Vamos aprender? A gente está neste aprendizado de amar a Deus, neste aprendizado de amar ao próximo. Não vamos deixar para trás o aprendizado do alto amor. Isso não é egoísmo. Quem acha que alto amor é egoísmo não entende nada de amor e muito menos de Jesus. Certo? Vamos fazer a nossa oração nessa noite de hoje, todo mundo relaxado, e vamos fazer uma mentalização. Nós vamos mentalizar como se estivéssemos todos aqui desse estudo de oração, em um lugar lindo, em um gramado lindo no mundo espiritual. E vamos estar todos de mãos dadas, recebendo aquela luz do sol maravilhosa, uma luz de cura, de vitalidade, de amor. E assim, de mãos dadas, lá neste gramado, no plano espiritual, nós vamos orar, correto? Uma mentalização. Pai de infinita bondade, obrigada por este momento de encontro com tantos amigos queridos que participam deste estudo e oração. Obrigada, Pai.
Estamos aqui todos de mãos dadas neste momento desta mentalização, louvando a Ti, agradecendo a vida, agradecendo o reencontro, as amizades, agradecendo o aprendizado do amor, agradecendo esses livros maravilhosos com essas lições maravilhosas, agradecendo a todos que nos cercam, agradecendo a oportunidade do aprendizado, agradecendo por termos vencido tudo até hoje, por isso estamos aqui. E continuaremos vencendo, sobrevivendo e aprendendo a nos amar. Mestre querido, hoje nós te rogamos pelos nossos amigos, por todas as pessoas que se encontram doentes, que se encontram recuperando, que possam sentir essas vibrações de amor penetrando, cada um através da luz deste raio de sol. Aconteça da melhor forma possível, de acordo com a vontade e com o tempo de Deus. Vamos pedir, Mestre, por todos aqueles que estão doentes em leitos de hospitais e que é chegado o momento do desenlace, para que suas famílias sejam acolhidas, preparadas, para que todos aqueles que estão prestes a ir para o plano espiritual sejam abençoados e recebidos pelas falanges do bem. Pedimos, Mestre querido, por todos os lares enlutados, com a perca de familiares, para as doenças, para os acidentes e para a passagem para o outro lado. Que todos os lares possam ter essa luz radiante, levando amor a todos os corações enlutados. Rogamos também por todos aqueles que se encontram no plano espiritual, os nossos familiares, os nossos... Hoje pedimos pela nossa querida Sueli Caldas Schubert, palestrante espírita, amiga de Chico Xavier, que tanto nos agraciou com palestras maravilhosas e com o estudo da mediunidade, que ela seja recebida pelos espíritos amigos. E que nós possamos, neste momento, agradecer a esses anjos que muitas vezes se vestem de branco, de azul, dependendo de como estão trabalhando, as enfermeiras. Hoje é o dia das enfermeiras. Que irmã Sheila, que Florence, que todas as enfermeiras do plano espiritual possam abraçar cada uma dessas dedicadas companheiras, estendendo a ajuda às atendentes, às ajudantes de enfermagem, que possam receber rosas brancas plasmadas em seus colos, com a nossa gratidão por toda a bondade, por toda a dedicação desta profissão, que está em contato direto com o paciente diariamente. Deus as abençoe, enfermeiras queridas de todo mundo. E nós te rogamos, Pai, também, por todas as crianças que vêm ao mundo agora com a tarefa de auxiliar a mudança para o mundo da regeneração. Que sejam recebidos no ventre, que sejam recebidos na vida com muito amor e muita gratidão, pela coragem de reencarnarem e de estarem neste processo de mudanças. Agradecemos aos nossos ancestrais, todos com a sua história que nos tornaram quem somos hoje, e agradecemos aqueles que vêm depois de nós, a nossa geração, para que continue o trabalho iniciado por nós, de aprendizagem e de evolução. Que possamos juntos ir evoluindo para continuarmos de mãos dadas nesta caminhada. Obrigada, Senhor. E que esta luz que entra pela nossa cabeça e vai até os nossos pés, possa nos fortalecer, nos relaxar, nos auxiliar na construção de bons pensamentos, nos auxiliar no processo de auto-amor, nos auxiliar no processo de auto-perdão,
e de perdão ao próximo. Agradecemos pessoas iluminadas como Louis Hay, que nos traz tantos ensinamentos práticos que aprendemos na nossa querida doutrina espírita. E queremos, assim, agradecer as nossas famílias por existirem, os nossos amigos, os nossos lares, os nossos trabalhos, e pedir amparo e proteção para os nossos lares, para as nossas cidades, para o nosso Brasil querido, para todos os países do mundo, para o nosso planeta Terra, e energia de amor e paz para o universo, porque o universo é Deus, e Deus é amor, é paz, é bondade, é perdão, é amor incondicional. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada a todos os presentes. Voltemos agora aos nossos lares, às nossas cadeiras, às nossas camas, e vamos respirando mais uma vez profundamente e falarmos o nosso nome. Boa noite, eu te amo, está tudo bem, que assim seja, graças a Deus. Finalizamos mais um estudo e oração. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse aprendizado de hoje. E peço que vocês deem like se gostaram do estudo, que divulguem esse vídeo depois para os seus amigos, divulguem o nosso canal, que a gente possa compartilhar o que nos faz bem. E eu trago aqui para vocês aquilo que me faz bem. Essa lição me ajudou muito, né? E eu estou sempre tentando costurar um pouquinho, né, do espiritismo, de Joana de Ângeles, com essa psicologia, com a espiritualidade, com os ensinamentos de Louis Hay, com os ensinamentos que nós temos, né, de meditações e da medicina oriental, de outras técnicas que nós temos. Então, é muito bom a gente poder compartilhar isso. E eu compartilho com amor, porque eu amo cada um de vocês. E eu agradeço muito a presença de todos na minha vida. E obrigado por permitir que esse projeto continue adiante, porque sem a presença de vocês ele não existiria. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo, no estudo e oração. Se Deus quiser, Ele há de querer, porque nós queremos. Eu tenho certeza disso. Uma boa noite, sintam-se abraçados por mim e até amanhã.